Igreja é uma instituição divina. Agora, suas administrações estão vivendo, têm se tornado uma coisa de polícia, uma coisa de justiça. Então precisa lei para enquadrar esses homens, para que os órgãos municipais, para que os órgãos estaduais e federais cheguem, através de denúncias ou não, e fiscalizem a atuação desses profissionais do erro e do engano. Não todos, tem algumas exceções, mas é só você abrir a internet 24 horas por dia. Pastor fez isso, pastor fez aquilo, pastor aconteceu isso, pastor brigou, pastor tomou microfone, pastor dá rachadinha, pastor processou, pastor... Que é isso, meu irmão? Eric, é só uma observação. Você falou, vá na casa dos idosos, leve a ceia e traga os dízimos, né? Não foi isso? Tem um depoimento na Polícia Federal e no Ministério Público que a partilha da rachadinha, as partilhas das rachadinhas eram feitas nas santas ceias. Está lá no depoimento de um pastor. Tá? Então, eu vou falar aqui rapidinho no que eu falei no vídeo que eu publiquei. Veja. Todas as empresas são obrigadas a ter o CNPJ. As igrejas têm o CNPJ. As empresas são obrigadas a informar a sua atividade econômica, né, num código lá que tem, para efeitos de enquadramento, de fiscalização, impostos, uma série de coisas. E elas são submetidas a regras, às leis, a normas e a diversos órgãos que fiscalizam. Por quê? Porque uma empresa, ela explora uma parte de um determinado ramo de negócio na sociedade. E quando ela é submetida a uma fiscalização por parte dos órgãos públicos, quer seja municipal, estadual ou federal, além dela de fiscalizar a atividade econômica, também faz com que proteja o meio ambiente, proteja as pessoas, a saúde das pessoas, uma série de coisas. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui, as pessoas não devem se escandalizar. Não é contra a igreja. Não é contra a igreja. Mas a coisa está tão, assim, descontrolada. Hoje tem pastor para tudo que é título. E eles conduzem as igrejas deles da maneira que eles querem. É só eles formarem um grupo que se chama comissão de ética, comissão de aconselhamento, comissão de... tem outro lá, né, que fiscaliza os atos administrativos, não sei agora. Então, elabora o seu estatuto. Não cumpre estatutos nenhum, porque, como o professor Eliabe disse, né, o estatuto é um espelho, se espelha no Código Civil, mas como não existe fiscalização, aquela comissão de ética, o conselho administrativo, o conselho deliberativo, eles são todos formados dentro daquela linha de raciocínio do pastor presidente. Então é mesmo que não ter. Então, essas administrações, irmãos, é muito grave. Ficam sem fiscalização, ficam municipal, estadual, federal, fica sem atuação do conselho deliberativo, do conselho administrativo, conselho de diretores, convenções, e além do mais, eles agem corporativamente. É ininteligível um administrador de qualquer organização social, que não seja particular, permanecer no comando dessa organização por 5, 10, 15, 20, 30, 40, 48 anos. E quando se fala, estou aqui há 48 anos, é motivo de honras, como coisa que ele fosse o próprio semideus escolhido para dirigir aquele povo. Isso é uma falta de inteligência. Isso é tudo menos uma organização chamada igreja. E como não se bastasse, eles pegam tanto apego a essa coisa do domínio, do controle, é minha, que quando eles chegam na idade, eles começam a colocar o filho. Tem igreja aqui que já está colocando o neto na sucessão. A família toda exploram essas igrejas como negócios, tanto nos estados como fora, no exterior. A maioria desses pastores presidentes de convenções das Assembleias de Deus só vivem no exterior e mandam filhos para lá e se estabelecem lá. Olha, e se não há fiscalização aqui, como existe fiscalização lá? Se existem tantos problemas, irmãos, o que eu estou falando é muito sério. Se existem tantos dos problemas a serem tratados aqui, no estado, na capital, como é que um cidadão vai dar conta
desses mesmos problemas lá no exterior. Então, o que existe, e eu defendo, é um regramento, é uma norma que discipline. Primeiro, estabeleça um prazo para que esses homens não se perpetuem em cargos vitalícios no poder, porque isso é um absurdo. E quando querem sair, deixam um filho, deixam um neto. Então, tem que haver, professor Eliabe, uma discussão na sociedade para disciplinar a atuação das administrações dessas igrejas, que não são coisas espirituais, são materiais. Por quê? Uma igreja, ela é isenta de impostos. Como o professor Eliabe disse, ela é assim, destinada para que preste um alto serviço social, um relevante serviço social. Ela é isenta dos impostos, mas em contrapartida ela presta um serviço social. Não presta, não. Não presta, pelo contrário. Ela é as administrações são uma exploração predadora. Por quê? Eu vou dizer aqui rapidinho. Enquanto uma gráfica, uma loja de CDs, enquanto uma livraria, enquanto uma fábrica de tingir camisas está estabelecida, tem CNPJ, paga seus impostos, tem seus empregados, essas igrejas têm todas essas facetas exploradoras do comércio brasileiro, da indústria brasileira, e são isentas de fiscalização. Então as igrejas hoje têm jornais, têm rádio, têm televisão, têm gráfica, vendem seminário, são editoras, são livrarias para competir com um empresário que tem uma... Olha, a coisa é tanta para competir com um empresário que tem uma livraria que vende determinados livros, uma editora para... Então isso é um absurdo. Os pensadores, e nós somos os evangélicos que conhecemos os cernes das administrações das igrejas. E também da necessidade de regulação da sociedade, que esses homens tenham limite, sejam impostos limites. Porque ninguém nesse mundo pode viver sem limite. Os ditadores, houve uma época que caíram todos, porque o povo despertou. Hoje está surgindo vários ditadores ainda por aí. Mas é um dano terrível à sociedade. Igreja é uma instituição divina. Agora, suas administrações estão vivendo, têm se tornado uma coisa de polícia, uma coisa de justiça. Então precisa lei para enquadrar esses homens, para que os órgãos municipais, para que os órgãos estaduais e federais cheguem através de denúncias ou não e fiscalizem a atuação desses profissionais do erro e do engano. Não todos, tem algumas exceções, mas é só você abrir a internet 24 horas por dia. Pastor fez isso, pastor fez aquilo, pastor aconteceu isso, pastor brigou, pastor tomou microfone, pastor da rachadinha, pastor processou, pastor... Que é isso, meu irmão? E ninguém fiscaliza. Então, o que a gente quer é moralizar essa coisa. E o povo, para encerrar, fica nesse negócio, não, Deus vai resolver, não, isso é com Deus, Deus vai tomar conta. Não, meus irmãos, as coisas de Deus têm que ser com ordem e decência. Você não vê isso na igreja batista, nas igrejas presbiterianas, nas igrejas adventistas, você não vê em nenhuma igreja. Tá? Eu conheço uma igreja aqui de Pernambuco, uma igreja grande, que está em 7 países, que o presidente tinha o filho, professor Eliabe, como primeiro secretário, vai a uma rua, a uma avenida aqui no bairro muito valorizado, compra uma casa que hoje vale 7 milhões de reais, isso em 2010, a casa está fechada até hoje, e quem assinou a compra dessa casa, a escritura, foi o pai e o filho. Onde é que isso é permitido? Então é isso. Há necessidade de uma discussão que passe por pessoas que conhecem os fundamentos das origens das igrejas e também conheçam leis, e que parlamentares se debrucem sobre essa necessidade de regulamentar a fiscalização, a atuação desses pastores. Amém, Pedro. Irmão José, aumente aí mais um. Inglaterra, 8 países. Pronto, 8 países. É impossível. E tá aí. Há 27 anos, há 27 anos, aí vem bota o filho, depois vem bota paciência, meu irmão. Paciência. Aí muitos dizem assim, sabe, irmão Eric, se você não estiver satisfeito nessa igreja, procure outra. Pô, e é assim, E a igreja é dele. Ou quem está errado agora tem que permanecer, quem quer correção tem que sair. Tudo errado.